Que a paz de Deus, que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva hoje agora sempre. Com o tema o jovem e as mediunidades do futuro. Para iniciar a nossa palestra, irei fazer uma pergunta a vocês aqui. Aqui tem médios? Poucos se revelaram, mas poucos mesmo. Mas 99,9% dos que estão aqui são médios. A questão que envolve a mediunidade, no sentido da sua aceitação, é um desafio atual para a própria humanidade. Porque quando falamos em mediunidade, porém, iremos falar na discriminação que existe com relação à própria mediunidade, que muitos médios possuem. Essa discriminação mediúnica, nós sabemos que não é de hoje. Porque a partir do momento em que a própria ciência ela não estudou a mediunidade, já prova perfeitamente que qualquer um pode dizer e falar o que quiser a respeito da mediunidade e a respeito dos próprios médiuns. Quando vamos ter uma visão científica da própria mediunidade, observamos que poucas pessoas entendem a mediunidade na área científica. Na realidade, muitas pessoas entendem a mediunidade na área religiosa. Mas a área religiosa tem suas limitações. Tendo as suas limitações, muitas pessoas, porém, levam a questão mediúnica para o lado do maravilhoso e o sobrenatural. Simplesmente, nada mais do que isso. Porque a limitação da religião com relação aos médios e à mediunidade faz com que várias pessoas pensem de diversas maneiras de como atuam os espíritos. Essas ações são diretas, essas ações são indiretas, essas ações é inconsciente, ou essas ações são conscientes dos próprios médios. Só que, na realidade, ninguém parou para pensar ainda o significado do médio e da mediunidade do meio que esse médio propriamente se encontra. Ninguém parou para pensar nisso. Se formos fazer uma pesquisa mundial e perguntarmos às pessoas por onde os espíritos se comunicam, todas elas vão dizer, a maioria delas vão relatar, quando o médium está incorporado com a doutora, quando eu estou aqui, a doutora está dentro do corpo do médium e o médium está bem longe. Ora, nenhum espírito vai ocupar um espaço que pertence a outro. Não é isso? As comunicações espirituais, que muitas vezes são presenciadas pelo lado diabólico, ou pelo lado da feitiçaria, ou pelo lado da brutalidade, do sacrifício dos animais, classifica as comunicações como todas elas são iguais. Não há distinção nenhuma na questão social. Porque na sociedade, quando alguém diz, eu sou médium, eu vou tratar ele bem, que ele pode fazer um mal a mim. Não é isso que as pessoas pensam? Olhe, cuidado que ele é médium. Ele sendo médium, não queira briga com ele, não. Olha, ele é um médium que eu tenho que tomar cuidado e tratá-lo muito bem. Só que as pessoas esquecem que todos os médios têm que ter dentro de si o amor, a compreensão e o respeito ao próximo. Quem tem respeito ao próximo não vai evocar espíritos maléficos para prejudicar ninguém. De jeito nenhum. Então, essas ideias, com um determinado tempo, ela foi passada também para as futuras gerações. Imaginem vocês a realidade que nós vamos encontrar nesse quadro agora, na segunda etapa da nossa palestra. E, no entanto, o que é que acontece? Os jovens que já receberam a educação religiosa dos seus próprios pais passaram a entender que mediunidade era um castigo.
dado por Deus. Imaginem vocês. Mediunidade é um castigo dado por Deus. Por quê? De repente, o movimento espírita antigo, ou o movimento espírita do passado, não soube interpretar qual era o verdadeiro papel do médium e a sua própria mediunidade, como ela poderia ser utilizada. E quando as pessoas, todavia, perguntavam, se eu não desenvolver minha mediunidade, o que é que acontece? As pessoas que não tinham conhecimento científico, as pessoas mal informadas diziam, não vai casar, não vai trabalhar e não vai ter sorte na vida. Olha, era de se espantar, não era? Então, nesse exato momento, né, o livre e espontânea força, você tinha que ir. Agora, aonde é que estava o coração com relação àquilo que você ia exercer? Aonde se encontrava o amor que você poderia ter às pessoas que iriam lhe procurar? E aquelas pessoas amedrontadas, que se diziam médios, mas que estavam ali forçadas e não pelo amor que poderiam sentir nessa troca energética de paciente, médio e espírito. No entanto, o que é que essas pessoas pensavam? Se eu abandonar, eu vou perder o marido, o emprego e a sorte. Então, essa visão religiosa da própria mediunidade, de superstição, de castigo e assim sucessivamente, fazia com que essas pessoas se mantiveram durante muito tempo na doutrina espírita, mas não conseguiram absorver completamente o conteúdo doutrinário dessa doutrina. A realidade é essa, não conseguiram. No entanto, os filhos que estavam dentro de casa, quando via a mãe passar por qualquer questão de ordem física e não espiritual, dizia, minha mãe sofre porque ela é médium, mas ela sofre tanto, eu não quero isso para mim não. Jamais na minha vida. Ser médium, jamais. Para ver minha mãe sofrer o que ela está sofrendo, mas na realidade as causas das doenças físicas que estavam com aquela pessoa não tinha nenhuma relação com comunicações espirituais. Não tinha nenhuma relação com mediunidade, coisa nenhuma. Só que o jovem começou a absorver tudo isso. E quando ele começou a absorver, ele começou a tirar suas próprias ideias. Ele não foi em busca de pesquisas espirituais, de literatura segura, que lhe desse a ele um ponto de vista científico sobre a mediunidade que sua mãe possuía e também as consequências físicas que existiam sobre ela. Então, o que é que acontece? Para o jovem, a mediunidade é um castigo até hoje, não é? É um castigo até hoje. Porque para a juventude, na verdade, quando se fala num jovem de 15 anos, 16 anos de idade, quando se fala em desenvolvimento mediúnico para ele, abre a porta que ele vai correr. Porque a visão dele é essa. A visão dele é estreita. No entanto, ele não sabe que nas faculdades mediúnicas existem as suas classificações de acordo com o projeto reencarnatório que aquele jovem vê exercer na Terra. Saiba disso. A mediunidade é uma porta de entrada e saída para a comunicação dos espíritos sérios e para o tratamento de espíritos enfermos. Essa porta de entrada, essa porta de saída, faz com que o mundo material entre em contato com o mundo espiritual, trazendo novas informações a cada geração. Estamos atrasados nisso. A verdade é essa. As gerações foram se passando, poucas oportunidades para o jovem foi sendo dado. Isso é a verdade que eu encontro e eu não vou esconder de nenhuma forma. Por quê? Na verdade, o jovem de potencialidade mediúnica que tinha sua visão, ou então a sua faculdade auditiva, ou então clarividência, ou então sonambulismo, quando ele se apresentava para um dirigente de casa espírita e dizia, olha, eu estou vendo um espírito aqui dentro da casa, esse jovem está obsediado. Está obsediado, ele está vendo espírito. Ora, qual é o jovem que não viu uma vez sequer um espírito? Se os adultos veem, imagina o jovem. Né? Então, o que acontece?
essa ideia do jovem e a mediunidade foi sendo cortada por completo. Foi sendo bloqueada, foi sendo mascarada no sentido popular. Então, o que é que acontece? Na verdade, aquele jovem que poderia estar exercendo a sua faculdade, ele foi impedido de exercê-la. Quantos médios videntes nós não perdemos? Imagine vocês. Quantos médios psicográficos nós não perdemos? Porque não tivemos uma visão do futuro desse jovem. Quantos jovens que tinham mediunidade científica para trabalhar com médicos espirituais, infelizmente foram tratados como obsediados. Nada mais do que isso. Então, o que é que acontece? A juventude espírita, porém, ela teria que recuar. Vai fazer o quê? Recuar. Porque nós não podemos criar um sistema de exclusão de jovens espíritas. Nós não podemos fazer isso. Quando nós estamos excluindo esse pessoal de participação em estudo mediúnico, de participação em estudo de passe, nós estamos travando o progresso, não é só da doutrina espírita, não. É da humanidade em si. Porque a humanidade, a cada século, precisa de mais informações espirituais. E para isso vai uma geração e a outra geração fica na Terra para passar os aprendizados dos espíritos que aqui estão encarnados. Mas o que acontece é impressionante. Esse jovem é surpreendido sempre com uma única palavra: você não é médium. Isso é uma criação psicológica do seu pensamento. Ora, um jovem que está querendo exercer a sua mediunidade, um jovem que está querendo colocar em prática tudo aquilo que ele está vendo através da escrita, da psicografia, esse jovem, coitado dele, era melhor engessar o braço dele e deixar lá. Porque ele jamais ia escrever. Jamais ele iria ter participação nenhuma. Então, o que acontece? A gente observa perfeitamente que todos os jovens que estão hoje reencarnados na Terra, eles trazem sistemas de tratamento espiritual bastante avançado para a evolução da doutrina espírita. Será que vão acreditar mais uma vez nesse jovem? Será que vão dar oportunidade a esse jovem? Ou será simplesmente que criarão setores de isolamento de jovem, colocarão ele lá e lá o tempo vai passar, os cabelos brancos virão e nenhuma participação em reunião porque eles não estão preparados para isso? Olha, mediunidade espontânea, não há juventude que a segure. Não tem como segurar. Porque as faculdades espontâneas, ela pode surgir aos 12 anos de idade. Ela pode surgir aos 13 anos de idade, aos 10 anos de idade. Isso são mediunidade espontânea. Mediunidade espontânea é toda aquela que o médium ele já vem pronto de mundos mais elevados do que esse. Que muitas vezes pronto em disciplina e assim sucessivamente. Agora, de repente eu observo um médium de 13 anos de idade, com mediunidade espontânea, e eu vou classificá-lo como obsediado. Eu não aprendi nada nessa doutrina. Eu não aprendi nada nessa codificação. É melhor guardar e refazer novos estudos para que eu venha me aprimorar a realidade atual. Eu vou colocar o médium espontâneo em tratamento espiritual só porque ele me disse: doutora, eu vi um espírito. Eu digo: olha, você viu um. Tem jovem que vê 24 horas por dia. A diferença é essa. Você só viu um. Então, eu não posso tratar a juventude dessa forma. Eu não posso ter essa visão da juventude, não. De jeito nenhum. Eu tenho que ter uma visão moderna, porque jovem também é moderno. E se jovem é moderno, eu não posso ter uma visão da mediunidade medieval. Só faltou isso. Alguém dizer numa instituição, com 15 anos de idade: eu sou jovem, ó, leva ele porque ele vai para a Inquisição. Ele é o médium. Ele tem que ser eliminado. Não podemos pensar dessa forma. Nós somos espíritos. Nós somos espíritas. E se somos espíritos e espírita, essa doutrina ela vai compartilhar
com o mundo material e com o mundo espiritual as informações mais modernas que existem do outro lado. Para que eu venha obter tudo isso, eu preciso trabalhar o jovem. Eu preciso mostrar a ele que clarividência é um dom natural, que ele vê no seu projeto reencarnatório, aquilo que ele vê com clareza, que ele conversa com os próprios espíritos, que ele aconselha os espíritos que estão ali presentes e enfermos, é um estado de elaboração reencarnatória que Deus acrescentou dentro do seu projeto. Como é que direção de centro espírita pode impedir isso? Não pode. Eu não concordo com uma coisa dessa de forma nenhuma. Eu não concordo porque ali está uma pessoa que ela precisa ser estudada. Essa pessoa precisa receber segurança. Essa pessoa precisa receber atenção daquelas pessoas mais velhas e mais experientes. Ah, lá vem aquele jovem, eu não suporto ele. Olha, eu vou me embora, porque jovem pergunta demais. Mas se ele pergunta, ele quer aprender. E se ele tem interesse em aprender, aqueles mais velhos têm que ter paciência em passar as informações para aquele jovem crescer espiritualmente. Sabe por quê? O tempo passa. E na medida que o tempo passa, e a gente vai observar que não existe juventude ali presente nos trabalhos de passe, nos trabalhos mediúnicos, sabe o que vai decorrer? Morreu os velhos, fecha a porta, faliu tudo. Não tem como continuar. Não há como continuar de nenhuma forma. Aí, de repente, o que é que a gente observa? Médios sonambúlicos. Ora, quantas e quantas vezes nas nossas viagens pelo sertão, a gente não encontra 6 ou 7 ou 10 médios com sonambulismo, tratados como doentes psiquiátricos. Ora, como é que pode uma coisa dessa? E de repente a doutrina espírita, o movimento espírita, desconhecer como acontece um processo de sonambulismo natural, de repente observar fatos de jovens que começam adormecendo, daqui a pouco muda a personalidade, ganha uma personalidade de um médico espiritual, isso é obsessão. É impossível, ele só tem 15 anos, como é que ele vai receber um médico espiritual? Ou ele pode levar para o psiquiatra. Peraí, nós somos espírita. Nós temos que parar para estudar o que está acontecendo naquela comunicação, naquele tipo de mediunidade. E muitas vezes eu observo crianças de 12 anos de idade, no sertão, verdadeiros médiuns sonambúlicos, não diagnosticados pelo movimento espírita. Isso é muito sério. E quando a gente vai forçar no meio do transe, a gente observa que ele vai embora. No transe. E naquele transe que ele vai embora, ele entra em comunicação com os outros espíritos, conversa com os médicos espirituais, vão para as enfermarias espirituais, depois relata todos os fatos que estão acontecendo daquele lado e naturalmente volta ao corpo físico. Sonambulismo natural. O que é que tem de se estudar num sonambulismo natural? Não tem nada. Só basta você ter interesse. Então, atualmente a gente tem observado que o índice de médios sonambúlicos vem crescendo a cada ano. Esses médios, eles vão trazer para a medicina material, para a ciência humana, grandes revelações de mundos habitados, onde através do seu sono profundo e natural, irão nesses mundos, ao entrar nesses mundos, vão trazer relato de seres que existem do outro lado. Ao entrar nesse mundo, às vezes pela mediunidade de transporte, vão trazer objetos de outros planos para esse, mostrando à ciência que existe vida em outros planetas. São esses médios que virão por aí. Será que todos estão preparados para isso? Ou naquele momento, quando esse médio de transporte trazer um objeto de outro mundo, vai dizer, olha, tira ele daqui porque não dá não. Ele é uma pessoa estranha, ele traz até coisa de outro mundo. Doutrina espírita é pesquisa. Pesquisa contínua.
A cada ano a gente traz novas novidades para os hospitais espirituais em termos de tratamento e de técnica, porque a gente não vai parar de nenhuma forma. Agora, para isso eu tenho que trabalhar com os adultos. Para isso eu tenho que trabalhar também com a juventude. Se de repente eu não vou investir mais na juventude do Maria Cláudia Martins, o que é que vai acontecer? Essas ideias modernas que existem aqui dentro irão ficar totalmente paralisadas. Daqui a 10 anos, tenha certeza que tudo que vocês estão vendo aqui estará totalmente ultrapassado. Porque não houve renovações de conhecimento. Eu tenho uma prova idêntica que os jovens são responsáveis. Veja mesmo. Eu fiz uma escala o ano passado, uma escala de jovem, para trabalhar no pior setor que existe do Maria Cláudia Martins, para trabalhar no setor de hipnose de meio-dia, onde são influências intensas. Eu quero trabalhar com jovens. Eu quero que coloque 8 jovens para trabalhar na sala que eu estou. Eu vou mostrar que eles são capazes. A minha surpresa, esses jovens chegavam na hora. Esses jovens se concentravam brilhantemente. Não saía da faixa vibratória. Quando alguém havia um estado de psicofonia ou comunicação espiritual, esse jovem se aproximava para querer doutrinar aquela entidade. Ora, quem foi que disse que jovem não é capaz? Me provem. E agora ninguém me provou. E na realidade nós temos visto isso em vários setores mediúnicos, vários setores de passe, de juventude, de evangelização. O que a gente precisa é se modernizar. Se a gente não se modernizasse, hoje não existiria computadores. De nenhuma forma. Hoje a medicina estaria ainda na sangria. Simplesmente isso. Então, se eu não tenho a visão dessas criaturas que vieram de diversos mundos, trazendo diversos conhecimentos, através dos seus métodos espirituais, através de sistema bastante avançado, se eu não der a oportunidade e tenho a certeza de uma coisa, que os hospitais serão extintos daqui a 10 anos. Tenha certeza disso. Agora, se eu não estou preparado para a modernidade aí fora, por que eu vou falar de mundo de regeneração? Me responda. Eu vou falar de mundo de regeneração, que a Terra vai passar por uma grande transformação, que aqui será belíssimo, e eu não dou oportunidade à juventude. Que mundo de regeneração é esse? Entendeu? Que não há renovação nenhuma. Que mundo de regeneração é esse que o jovem ele é impedido de expressar as suas ideias? Isso não é mundo de regeneração? Porque eu garanto a vocês que eu já estive em mundo de regeneração. Eu já estive reencarnado em mundo de regeneração. Então, o que é o mundo de regeneração? É um mundo de participação social coletiva entre todos de diversas idades, com o mesmo objetivo evolutivo, sem discriminação de idade. Isso é um mundo de regeneração. Agora, o mundo que muitas vezes está sendo pregado, de mundo de regeneração, onde existe aí a individualidade e o separatismo de idade, para mim isso não é mundo de regeneração de uma forma. Não é. Porque as participações sociais em mundo de regeneração é muito diferente da participação social deste mundo existente aqui na Terra, pessoal. É muito diferente. Sabe por quê? Em mundo de regeneração, os determinados idosos, quando eles chegam a determinadas idades, onde eles não conseguem mais força física, em mundos que existe ainda a matéria, entendeu? Onde ele não consegue mais a força física para trabalhar em determinadas situações, sabe o que eles vão fazer? Participar da nova chegada de espíritos jovens. Observar o que foi que aqueles espíritos aprenderam em mundos mais evoluídos, porque eles vão desencarnar e voltar para lá. Eles já vão pegando aquelas ideias para o grande retorno à pátria espiritual. Mas onde é que eles vão encontrar essa base? No jovem. É como se eles estivessem passando, olha, o mundo onde eu estou, ele é assim. Você vai ter que agir dessa forma. De onde você veio, como é? Olhe, lá se comporta dessa maneira, nós voltaremos para lá.
é um mundo de participação de pessoas idosas e de jovens existentes. Agora, separatismo de idade para julgar a evolução espiritual, só na Terra existe isso. Só na Terra. Em mundos mais avançados do que a Terra, isso não existe de uma forma. Em mundo de regeneração, a questão da idade, ela não é vista como irresponsabilidade. Imagine vocês. Pode naquele mundo ter um jovem de 15 anos de idade, de uma inteligência superdotada, enviada por Deus. Ele vai ser o escolhido para governar aquele estado, para governar aquele país. Enquanto no vosso mundo, o que é que acontece? Ah, ele é muito jovem, não tem responsabilidade nenhuma. Você deu alguma vez responsabilidade a ele para saber se ele é irresponsável? Ah, mas ele é muito jovem. Deixa ele chegar à idade adulta para nós darmos uma tarefa dentro da casa espírita. Maturidade espiritual não é idade. Não é isso? Maturidade é muito diferente. Maturidade em mundo de regeneração, se você pegar uma criança em mundo de regeneração, no seu 20º estágio, essa criança de 7 anos, ela faz cálculo matemático e na física que nenhum cientista que faz. Não consegue fazer. Eu vou pela idade ou vou pela maturidade? Eu tenho que ir pela maturidade. No entanto, o que é que acontece? Os jovens cheios de forças para querer trabalhar, os jovens que estão com o coração aberto para receber os pacientes, as tarefas mais difíceis colocam o jovem. Carregar peso. Não é isso que acontece? O jovem vai carregar peso. Entendeu? Vai pegar uma cadeira pesada, pegar um birô pesado para colocar de um lugar para o outro. E eu vejo o jovem que ele fica tão feliz com aquilo. Com tão pouca coisa ele fica tão feliz. Mas ele não sabe que ele está sendo excluído. A verdade é essa, ele está sendo excluído. Ele não está sendo aceito. Então, eu não posso me colocar numa posição como essa, como médica espiritual, de uma forma. Porque eu vou ter que entender, porém, que aquele jovem que se encontra ali, que ele está num birô pesado, carregando aquilo ali, existe a força física dele, mas existe a inteligência. Mas eu não posso explorar a força física. Nem os animais hoje em dia estão sendo explorados em força física. Imagina o ser humano. Eu tenho que buscar a sua inteligência, a sua capacidade racional e saber qual é o setor da casa que ele vai ter um desenvolvimento racional melhor com relação à mediunidade dele e com o meio que ele está vivendo. Agora, olhar para o jovem e ver o rosto lá de criança e eu bater o martelo e esperar que ele complete 30 anos, serão 30 anos de atraso. Nada mais do que isso. Então, se ele veio com a faculdade de desdobramento espiritual, faculdade essa em que ele pode se deslocar do seu corpo, o seu espírito pode ir para a enfermaria espiritual, tratar dos doentes que ali estão, trazer relato desses doentes através da psicografia. Se ele tem essa capacidade, eu vou impedir essa mediunidade natural? Eu não posso fazer isso, não. De nenhuma forma. Eu não posso. Eu não posso impedir, porque a partir do momento que eu faço isso, eu vou prejudicar esse jovem quando ele completar 40 anos, 50 anos. Retenção de energia mediúnica é uma patologia muito séria na medicina espiritual, porque toda aquela faculdade que você não desenvolveu durante período de longos anos, ela ficou retida no seu organismo. Quando chega a velhice, o que é que acontece? Você nunca descarregou essa bateria, ela continua acesa. Por ela estar acesa, então o que é que acontece? Começa a aparecer vários problemas de saúde. Mas quem foi o responsável por tudo isso? Foi a direção da casa, que não investiu na juventude e que teria que investir. Porque jovem, pessoal, jovem inteligente. Vamos colocar isso na cabeça, entendeu? Vamos colocar um jovem para fazer uma prece?
Vamos colocar um jovem para dirigir uma reunião? Vamos colocar um jovem numa mesa mediúnica? Vamos colocar o jovem num grupo jovem para que ele atue como passista, para ele iniciar? Mas simplesmente fazer um setor de juventude e falar, olha, fica aí porque a casa não vai investir em você agora. Ferramenta guardada enferruja. Tenha certeza disso. E como enferruja. Então, ele vai passar quanto tempo ali? Me diga mesmo. Aí, de repente, o que é que acontece? O projeto de investimento nos jovens agora é um projeto moderno. Todo mundo quer investir na juventude, mas não sabe que já perderam meio século sem investimento em juventude. E para você recuperar meio século, olha, vai demorar. Mas como vai demorar para você adquirir resultado? Primeiramente, você encontra hoje uma juventude que é uma juventude mais nativa digital. Então, essa juventude nativa digital, por exemplo, se você não mudar o sistema de estudo de um grupo jovem e continuar ainda naquela mesmice, nem o jovem vai não. De jeito nenhum. Aí você vai ter que usar o tablet, você vai ter que usar redes sociais para motivar a juventude e colocar a juventude dentro da atualidade. Agora, pegar um livro diante de um jovem, fazer uma explanação de mais de 2 horas. E quando o jovem levanta a mão, não, você não pode fazer pergunta não. Mas espera aí, que é isso? Que estudo é esse? Não, você não pode fazer não. Olha, quando eu terminar de falar, Pai Nosso que está no céu, e vão para casa todo mundo. A gente não pode ter esta visão com relação à juventude. Nós temos que conscientizar que aquele jovem que está ali, ele quer fazer perguntas. Ele quer se colocar numa posição que ele também conhece. Ele quer colocar-se numa posição em que, na verdade, então o que é que acontece? Ele quer se colocar numa posição de participação doutrinária. Ele quer participar. Como os espíritos se comunicam, como é feita uma palestra sem tema e na hora vem todos os assuntos, ele quer saber disso. Entendeu? Então, o que acontece? Se você não coloca ele no ciclo de participação do grupo, esse jovem futuramente ele vai se demandar para o vício. A verdade é essa. Ele não vai ficar mais ali. Daqui a 10 anos você pode encontrar ele viciado em droga, em bebida. Mas aonde começou a falha? Dentro do sistema doutrinário. Começou ali. Então, se a gente começa a mudar esta visão, o que é que nós teremos aqui futuramente? Nós teremos jovens aqui que começaram aos 15 anos de idade, e com 20 anos de idade, esses jovens estão fazendo cirurgia espiritual. Esses jovens estão recebendo médicos espirituais na sua sala, e mais comunicações confiáveis. Veja mesmo. Então, se naquele momento ali, ele foi preparado com 15 anos de idade, e ele agora já está com 30 anos, imagina a experiência que ele não tem com o mundo espiritual. Imagina a ligação forte que ele não tem com os espíritos. Pode interrogar esse jovem. Mas o que acontece no movimento espírita, na verdade, é proibido perguntar. Você tem que ouvir. Se você perguntar, olhe, está obsediado. Pode perguntar não. Está atrapalhando, não é isso? Não pode perguntar. E hoje, para minha surpresa, um paciente meu, no horário da manhã, chegou para mim e disse assim, doutor, é o seguinte, olha, eu conversei com um amigo que é espírita, e esse amigo disse que eu não perguntasse nada à senhora. Tá certo? Eu disse, está errado. Não está certo não, está errado. Ora, eu só vou estar aqui falando com o senhor. Eu posso falar, eu posso perguntar, fique à vontade. O senhor pode perguntar. Principalmente, senhor, na posição que o senhor ocupa. O senhor é um cientista. O senhor tem a obrigação de me interrogar. Tá certo? Pode fazer suas perguntas, que a gente vai dialogar na medida do possível. Agora, só porque o senhor tem conhecimento, naquele momento ali, eu vou impedir de ele expressar o que ele aprendeu na Terra? Eu não posso ser dessa forma. Então, de repente, o que é que acontece? É proibido perguntar. Quando fizer um estudo mediúnico, bota uma placa, pessoal. É proibido perguntar. Porque dúvidas todo mundo tem com relação à mediunidade, entendeu?
Porque ninguém sabe o que é que um médium sensitivo ele passa. Dores de cabeça, mal-estar, sensação de agonia. O médium diz muitas vezes, eu vou morrer hoje, mas só morre depois de 80 anos. Então, é uma situação que ele vive, de vida e morte, que ele pensa que vai, mas ele tem que ficar. Se ele tem que ficar, então o que é que acontece? Você tem que orientá-lo, dizer, olha, essa sensação que você sente de morte, isso é uma contaminação energética generalizada. Os seus plexos diminuem as atividades, mas o senhor não vai morrer agora não, viu? Calma. Ainda tem muita coisa para se trabalhar lá na frente. O senhor tira essa ideia de morte. Então isso não é explicado de nenhuma forma. Não é explicado. Se não é explicado, o que será da juventude que tem médium sensitivo? Me diga mesmo. O que será dessa juventude? Então aquele jovem que tem dor de cabeça, aquele jovem que está dormindo à noite e acorda assustado, aquele jovem que escuta vozes, eu vou mandar ele para um psiquiatra só porque ele tem clareaudiência? Olhe, você está escutando voz. Aqui não resolve não. Psiquiatria, você não estudou a mediunidade científica. Você não estudou que a parte auditiva do médico que tem clareaudiência, imagine vocês que uma entidade espiritual, se ela der um grito a 10 quilômetros de distância, ele escuta aqui. É a potencialidade mediúnica que ele tem de ouvir. Eu vou dizer para ele que ele está escutando vozes e que ele agora é um esquizofrênico? Não posso fazer isso. O que eu tenho a dizer é o seguinte: ou a gente estuda a parte científica, doutrinária dessa doutrina, ou infelizmente ficaremos eternamente nas mesas girantes. Muita paz para todos.